Boa noite, bom dia, boa tarde, o horário que você estiver assistindo o podcast D. Muito bem-vinda, muito bem-vindo. Estou aqui de volta, sou o Léo Xavier, sou um dos sócios da Amore. E aqui no podcast D a gente recebe pessoas incríveis para falar de um monte de coisa. A gente fala um pouco de design, um pouco de disrupção, o impacto do digital e digitalização nos negócios e tudo mais que der para falar também nesses 45 minutos. Estou com duas pessoas incríveis, vou pedir para elas se apresentarem, começando com a Ju e depois o André. Ju, conta aí. Obrigada, Léo. Estou super feliz de estar aqui. Oi, tudo bem, André? Olá. Bom, eu sou a Ju Coutinho, sou head de criação no iFood atualmente. Estou lá há 1 ano e meio. Para mim é incrível estar aqui para conversar com duas pessoas, né? Trocar aqui ideias maravilhosas do mercado, mas também para falar do iFood. Então, muito obrigada pelo convite. Muito bem-vinda. Muito prazer, obrigado pelo convite, Léo. Prazer estar aqui, prazer, Ju, conhecer. Prazer. Sou o André Svartman, eu lidero toda a parte de marketing e brand na Adidas, no Brasil. Prazer estar aqui nesse papo. Maravilha, vai ser bom, vai ser bom. Vou começar aqui com a Ju, tem um roteirinho, a gente vai começando aqui por ele, vai mudando um pouquinho também. Combinado. Mas tá falando muito sobre ser a líder de criatividade no iFood. O que é isso? O que é no dia a dia? O que você se propõe a fazer? O que você entrega? Quais são os desafios? O que faz a liderança de criatividade numa marca tão consolidada e depois você provavelmente vai dizer amada também por todo mundo como a iFood? Sim, Conta pra gente. Sim. Olha, primeiro assim, né? Eu represento, né, essa liderança de criatividade, mas a gente tem várias lideranças lá que trabalham junto, a gente troca muito no dia a dia, né? A gente fala muito sobre a cultura do all together no iFood, né? Então, apesar de eu estar representando essa liderança, a gente tem uma troca mútua ali todos os dias, isso é muito legal, né? E criatividade no iFood não é só uma área de criação. A gente tem área de criação ali no design de produto, no marketing. Eu tenho criação em várias outras... Até às vezes eu descubro, né? Pô, você trabalha em criação no iFood também, que bom, né? Mas, falando no marketing especificamente, né? Hoje a gente tem uma área lá dentro, uma equipe interna de criação que a gente chama de Brand House, né? Que é a equipe criativa, como várias in-houses aí que outras empresas têm, né? Então, são funcionários, são colaboradores do iFood, né? A gente chama os food lovers, que estão dentro da cultura do iFood, que vivem a empresa, que vivem as dores da empresa. A gente quer buscar soluções, a gente tem esse senso de empreendedorismo que o iFood tem, né? E a gente tem acesso à estratégia, aos dados sensíveis, a gente está ali no pulsante da estratégia mesmo da empresa, né? Mas a gente também tem parceiros aí trabalhando com a gente, como a DM9, como outras agências. Então, eu intermedio esse trabalho da equipe criativa, da própria DM9, fazendo as grandes campanhas aí de mídia, né? Para que tudo esteja coeso numa mesma, né? Vamos dizer assim, dentro de uma mesma identidade visual, dentro de uma mesma linguagem, o que é a maior... Super desafiador, né? Desafiador, é a maior dificuldade, né? Mas falando da Brand House, que é o meu maior orgulho, assim, é uma equipe sensacional. A gente tem 55 pessoas lá dentro. Uau. E que atendem a diferentes BUs dentro do iFood, né? A gente atende... O iFood é super conhecido como food delivery, é claro, mas atualmente, né, o iFood é multicategorias, é groceries, ontem mesmo comprei ração para minha cachorrinha no iFood, né? Então tem pet shop, tem farmácia. Então a gente atende essas diferentes BUs e a fintech, que é o iFood Pago, né? Então, diferentes operações, equipes pensando em diferentes campanhas, em diferentes entregas, né? Então, acho que, para mim, liderar equipe criativa dentro de uma corporação, assim, o desafio é você estar sempre inspirando, né? Essa galera, assim, a pensar fora da caixa. Mesmo a gente até fala lá fora da bag, né? Que tem a bag do iFood, né? A gente fala pensar fora da bag e ter esses espaços de abertura, né? Fora do corporativo, assim, para a galera poder mesmo usar a criatividade, ter abertura, ter colaboração entre as equipes. E, para mim, uma das coisas que a gente estava falando até aqui, quando a gente chegou, é ter diversidade dentro dessa equipe, assim, diferentes olhares. Hoje o iFood tem modelo híbrido de trabalho, então eu tenho pessoas nessa equipe do Nordeste, do Norte, do Sul, né? Diferentes raças, diferentes idades, né? Gêneros e tal. E ter esses diferentes olhares, assim, pensando para a nossa campanha, o iFood como uma marca brasileira, uma empresa brasileira, é essencial, assim, a gente tem diferentes Brasis, né? Dentro de um mesmo Brasil.
Então, é essencial ter diferentes olhares para construir essa criatividade mesmo nativa aqui brasileira. Olha que maravilha, hein? Que Legal. delícia. André, conta aí, o que você faz lá na Adidas, cara? Conta qual é o seu papel, o que te acha motivo, que você acorda para fazer lá, o que é bacana ali? Conta pra gente. Cara, a Adidas é uma marca, né? Não à toa estamos todos de Adidas. Todos de Adidas aqui, ó, todo mundo de Adidas. Privilegiando também. Então, começa por aí, né? Uma marca, ela vem a partir de um propósito, de uma construção. E a Adidas realmente é uma empresa de 75 anos que nasceu com a crença de que através do esporte é possível transformar vidas. E é isso que a Adidas faz. E com o passar do tempo, do esporte se derivou muita cultura. E hoje a empresa é uma empresa que trabalha nesse ambiente, no ambiente de ser uma marca de esporte que também atua em lifestyle e em cultura. Então, o que eu faço todo dia é isso, é acordar de manhã para ir liderar uma marca que é incrível e que faz coisas maravilhosas no Brasil e em diversos lugares do mundo, focando nesse propósito de realmente transformar vidas a partir do esporte. Então, a gente passa todo momento analisando como é que a gente vai fazer coisas mais legais para o esporte, patrocinar mais jogadores legais, ajudar mais esportistas que estão chegando aí, que precisam de apoio para conseguir se desenvolver. E do outro lado, na cultura, a mesma coisa. Quem que a gente vai? Nós temos parcerias muito longínquas em todo o mundo, também focando em diversidade, né? Como a Ju falou, a gente tem, a Pablo é uma parceira nossa muito, a gente tem o Emicida, a gente acabou de comentar nesse fim de semana um showzaço que a gente teve, Criolo no palco com a Adidas, então a gente está indo para todos os lados, a gente olha a cultura, e aí não precisa falar dos jogadores também, é Beckham, é Messi, jogadores no Brasil e times, então o que eu faço todo dia é ir lá para curtir gostoso, com essa galera. Isso é gostoso. Aí um bom trabalho. E descobrir como é que a gente faz isso mais legal e mais conectado com, obviamente, aqui no Brasil, os diversos Brasis, mas em todo o mundo com o que está acontecendo, com as mudanças que estão acontecendo, com as transformações. É isso, né? A empresa, para ela estar hoje com a força que a gente tem na Adidas, é a diversidade de todos os olhares, né? É isso, é a empresa que é um modelo híbrido de trabalho, é uma empresa que você está em diversos lugares, você está analisando como é que você trabalha mais no digital, mais no offline. Nós temos lojas próprias, nós temos franquia, nós estamos distribuindo em todos os canais, nós temos e-commerce, nós temos um app. Hoje é isso, né? Então é todo dia ir lá se divertir, cara. É isso que eu faço. Ah, muito bom. Achei super bacana na fala de vocês, e não foi nada combinado, isso que foi legal. É que nesse Abre vocês dois trouxeram a importância da diversidade, né? Dessa multiplicidade aí de origens, raças, orientações e dos vários Brasis no final das contas, né? Porque às vezes olhando do alto aí da montanha de privilégios que inclusive a gente tem aqui no final das contas, fica mais fácil gritar algumas bobagens por aí. Então é muito bacana vocês trazerem que empresa uma global, não é? E uma genuinamente brasileira, mas também com pretensões globais, o que é muito bacana. Tem nesse DNA das companhias o poder da diversidade. Fico muito feliz de ouvir isso de vocês, porque a gente também tem isso lá na Amor, isso é bem bacana. A gente está falando de criatividade, de branding, então eu queria entrar um pouquinho nisso, porque às vezes parece que a criatividade é um negócio que vem do ar, né? Assim, toma ali, senta ali, meia dúzia de doidão, fala um monte de coisa, sai uma coisa genial e tá tudo resolvido. Você fica ali no meio do caminho entre as agências de publicidade. Lembrar você que a André já trabalhou com eles também, baita agência, esse time gigante in-house, respirando, né, o DNA da marca, Sim. não é? E também os problemas e os desafios, que é muito bacana. Você, por outro lado, tem uma marca icônica global, imagino com 1 bilhão de guidelines aí para serem seguidas também. Então, como é que inova, assim? Você com essa coisa do global, mas também tem um tempero local. E como é que tem método? É by design o negócio? Ou você está numa mesa mesmo e a puff acontece? Como é que se inova e se cria em companhias gigantescas como as de vocês? Como é que vocês fazem isso no dia a dia? Ju, que você vai começar? Pode ficar à vontade. Cara, eu acredito, concordo super com você, assim, criatividade, eu acho que tem os gênios, né, criativos, aí a gente conhece os nomes, é claro, mas eu acho que é muito de esforço e treino no dia a dia, acho que todo mundo pode ser criativo, eu até na SPM a gente falava, né, que criatividade se ensina, sim, né? Então tem várias técnicas, né? E ali você se esforçar, buscar referências. Esse não ficou bom, deixa eu tentar ir para o próximo. Então eu acho que é muito na base do treino e do esforço. Mas para além disso, acho que hoje em dia os desafios
Então, muito assim, né? Em você ser sempre data-driven, né? Olhar ali o que os dados te orientam a fazer, a seguir, mas ainda assim, né? Ter um lado de feeling, de inspiração, Intuição. de intuição. A gente sente que um dos diferenciais do marketing no iFood hoje é esse, né? A gente ser muito ágil em escutar as conversas da sociedade, o que o nosso público está pedindo, o que o nosso público está falando, juntar com os dados ali muito rapidamente, tomar a decisão e seguir. Né? Acho que um exemplo que eu posso trazer aqui foi na final do BBB passado, que a marca causou, o iFood causou ali. A gente contratou a Bia, né? A Bia do Brás, e a Bia ali falava muito no BBB, não parava de falar sobre todas as marcas, e o público tava, Bia, fica quieta, né? O pessoal queria um pouco de silêncio da Bia. E a gente, nessa sensibilidade, a gente tinha esse desafio de fazer a última entrada ali, o último break no final do BBB. Pra gente, a gente considera o Super Bowl, né, a final do BBB aqui. Então, o programa de maior audiência, a gente, pensando como marca, assim, o que a gente quer, como o André falou, né, cada dia a gente quer inovar, fazer diferente. O que a gente pode fazer diferente de tudo que a gente já fez no BBB até agora, né? Olhando tudo que a gente fez, tudo que a gente aprendeu. E aí, assim, foi, gente, de um dia para o outro. A gente viu que tinha esse barulho em torno da Bia, né? Da gente querer que ela ficasse um pouco calada ali, um pouco... E aí, a gente colocou a Bia comendo um espaguete, recebendo o iFood dela, durante 30 segundos, quietinha, né? A marca ali muito também no contexto, né? Nada forçado. E aí foi uma inserção, e aí foi todo esse barulho, né? Então, eu acho que saber ouvir e ter essa agilidade na decisão, acho que tem marcas ainda que levam um tempão para tomar decisão, avaliando os riscos, né? E muitas vezes, acho que tem esse lado também, claro, né? Mas muitas vezes é assim, né? Mas tem que ter um quê de coragem. Tem que ser um traço cultural também, porque se você fica pensando demais no que pode dar errado, vai dar errado, né? Seja porque você não faz, e aí na ação você não age, então você não fez, ou você pensou tanto para fazer e vai aparando tanto as coisas que vira uma coisa meio sem gosto, sem cheiro. Mas acho que isso que você falou é muito importante, porque no iFood a gente tem essa mentalidade do erro, de não responsabilizar o erro, culpabilizar o erro, né? A gente tem muito essa mentalidade do empreendedor, de uma empresa que está crescendo, ainda com a mentalidade de uma startup, né? Então, assim, os erros, eles acontecem no dia a dia, a gente sabe que eles vão acontecer, eles são naturais pra gente. Então, assim, errou, a questão é aprender rápido e virar também, né, fazer o shift ele virar muito rápido. Então, nesse caso, é que vem essa coragem do empreendedor. O empreendedor brasileiro, ele tem que ser muito corajoso no dia a dia, né? Então, já está meio que no nosso dia a dia do trabalho isso, assim, essa coragem do empreendedor, sabe? Vamos tentar, se errar, aprende e muda o caminho, muda a rota. Ou tais dos jet skis, como os jet skis, fala bem, exatamente. Né? Isso é muito os bacana. Jet skis, E André, conta aí pra gente sobre esse processo de criatividade, como é que você olha para a marca, mesmo com os guides da marca global, como é que você dá o tempero local, e como que você orquestra aí o seu time, os seus parceiros. A Ju contou um pouquinho dessa estrutura, que é uma estrutura grande interna, né? E várias grandes marcas têm feito esse movimento de ter ou suas agências in-house, ou seus estúdios mesmo de marca e criatividade dentro de casa. Como é a estrutura de vocês lá? Ainda com as agências? Tem estrutura interna? Como é que funciona isso? Sim, a gente trabalha com agência. A gente não tem uma estrutura de in-house ou criatividade interna, ainda que a gente tenha times de categorias que olham mais para o negócio, times de marca, que olham mais para comunicação e marca, mas eles fazem a ponte do marketing, eles são marketing, eles não são a criação. A criação a gente faz com parceiros externos, né? Não tem in-house, são alguns parceiros e, obviamente, a gente tem empresas globais, agências globais que mandam os guides de fora. Os guides, eles são o guarda-rail, né? Perfeito. Eles não são a trava da criatividade. Esse que a gente encara o guide global como uma trava, o caminho é totalmente errado. Ao contrário, ele fortalece pra gente justamente poder criar, porque... Muita gente errou antes para construir os guides. Exato, e tem muita referência de fora do que está sendo feito em outros lugares que podem ser usados aqui. A criatividade rende uma tese de doutorado, sem né? dúvida o que da onde vem, mas eu acho que a coragem que você falou, o que estava na minha cabeça, sine qua non. Você precisa ter coragem, porque a criatividade só vem de arriscar. Tem uma frase de um livro que se chama Hitmakers, que é bem interessante, que o autor fala:
ou você faz uma coisa conhecida de uma forma nova, ou você faz uma coisa nova de uma forma conhecida. Porque se você fizer uma coisa antiga de uma forma antiga, não gera impacto nenhum. Exato. Se você fizer uma coisa nova de uma forma muito nova, você gera estranheza, você não gera impacto. Então, a criatividade não é necessariamente revolução também. Né? Ela é olhar o que está acontecendo e conseguir aproveitar dessa forma para você conseguir, no nosso caso, fazer o melhor para a marca, fazer o melhor para o produto ou para a empresa. Então, cara, a gente tem não só a liberdade, como a responsabilidade no local para criar para o Brasil. É isso que o marketing de uma empresa como a Adidas, pelo menos global, tem para fazer no Brasil. Esse é o nosso objetivo. A gente existe como área e são lá 60 pessoas para isso, para a gente criar localmente a partir dos guides que vêm globais e regionais, né? Porque a gente tem essa estrutura regional também que ajuda ainda mais a você entender países de alguma maneira mais próximos. A gente tem uma área muito legal que é uma área de Sports Marketing, que é super proprietário de uma empresa de esportes como a nossa, que é uma área gigante e que é uma área que cria muita coisa em cima do que é o ambiente do esporte. Então, poxa, o ano passado, por exemplo, foi um case até que a gente ganhou F, quando aconteceu tudo aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul, aquilo, a enchente, muito mais que uma enchente, aquela calamidade, aquela tragédia toda, houve uma situação em que o Inter teve que jogar. E porque os campeonatos não pararam por causa disso, os campeonatos nacionais. Então a gente automaticamente, muito rapidamente, junto com o clube, teve uma ideia de criar uma camisa que ela era embarrada. Ela era toda suja de barro, só que originária, para posicionar o clube como, de fato, uma insatisfação por aquilo que, infelizmente, estava jogando. E foi um case premiado. Isso é uma coisa rápida, não é revolucionar o mundo, exatamente, não é fazer... É futebol, é jersey de futebol, é jogar com uma jersey, como sempre joga, mas com uma representatividade muito forte daquele momento. E, obviamente, toda a renda dessa camisa específica que a gente criou foi revertida para ajudar a refazer campos e quadras esportivas na região, que se destruíram completamente por causa da enchente. Tem N outros exemplos. Uma pop-up que a gente criou aqui em Pinheiros, que foi um sucesso absoluto. O que é uma pop-up? Qual que é? Uma pop-up. Você cria com um produto específico, que é um produto hype, que vai vender por um determinado período e só vai existir ali durante aqueles 20 dias. Ponto. Demais. Que aconteceu fila por 20 dias com a gente dormindo na porta. É isso que acontece. Que loucura, né? Mas é só uma pop-up. É só uma pop-up, mas quem fez a pop-up sabe que não é só uma pop-up. Claro, exato. E, na verdade, é uma coisa que a gente fala, é tijolo e cimento, brick and mortar, né? É uma lojinha, mas não é a revolução do mundo, mas é. E, então, assim, é isso que a gente tá lá para fazer, para criar em cima do que vem o guide. Então, a sensação que às vezes se tem de que marcas globais já estão pré-criadas, prontas. Isso é o que faz muita empresa ter sucesso. Sim. Né? E existe muitas no mercado por aí que está acontecendo isso. Fica uma coisa sem graça, fica uma coisa sem sal, fica uma coisa... Porque as guidelines viram, na verdade, limitantes no final das contas. Né? Então, vou fazer aqui, vou jogar pelo playbook. Cara, tô fazendo. Peguei ali 2, 3 boas ideias que funcionaram num lugar ou outro e replico e vamos ver o que dá, né? Eu desafio muito o time de entender o guideline, ele é o chão, da onde a gente vai pular. Ele não é o teto que vai parar, gente. Excelente. E quando a gente encara como se fosse o teto, é onde a gente para a graça de criar. E aí, de novo, o que é criar renderia milhões de discussões, mas é isso, né? De novo, é se divertir. Também faz parte do criar. Faz parte. E aí eu vendo que vocês dois têm muitas coisas similares aí, depois pessoais, já vou para esse tema, mas primeiro vamos falar aqui ainda do mundo corporativo, não é? Porque a marca é um bicho vivo. Certo, assim, no final das contas, ainda você tem o produto, mas você tem a loja também, você tem o e-commerce, você tem toda a lógica de campanha que você faz, você tem a marca que chega, sei lá, depois eu vou falar os números, milhões de brasileiros todos os dias entrando no seu app, e no final do dia você se materializa para o cliente, primeiro, inicialmente, no mundo digital, né? Então, você é uma food tech, por assim dizer. Mas, cara, o seu serviço só acontece porque tem um batalhão de gente lá na rua com a sua marca também pendurada, entregando e gerando experiência ali de consumo de fato e tudo mais. E a marca também vai se modificando ali, né? Eu já vi algumas bags, o cara vai lá, escreve de um jeito, escreve de outro, brinca, faz o olhinho e tal. Como é que funciona essa coisa mais viva de marca que tá no dia a dia
de muita gente, assim, essas mutações que a marca sofre? Como é que você dói, não dói, gosta, não gosta, incorpora, não incorpora? Como é que faz isso no dia a dia, de fato, acontecer para uma marca tão viva como a tua? E depois, acho que a tua deve ter as mesmas coisas. Quer dizer, eu já vi representações de Adidas incríveis também, você vê pela rua, pelos eventos e tal. Como é que vocês lidam com essa coisa de ser uma marca, dessa coisa viva da marca, e como controlar e onde deixar ir também, esticar esse uso das interpretações e das materializações dessa marca? Como é que é isso no dia a dia? Muito legal. Assim, eu acho que hoje a gente fala muito do iFood como um ecossistema, né? De fato que tem essas 3 pontas totalmente importantes, né? Igualmente importantes para a gente, que é os parceiros comerciais, né? A gente começou ali com os restaurantes, mas hoje a gente tem as farmácias, a gente tem os mercados e tal. A gente tem os entregadores, né? Que é outra ponta essencialmente importante para a nossa operação toda. E o consumidor final, né? Então, são 3 públicos que a gente trabalha, marca são 3 touchpoints muito importantes com a marca. E como você falou, a nossa marca está nas ruas, né? Através das bags, tem uma visibilidade gigantesca. Às vezes eu até brinco, hoje eu vou contar quantas bags do iFood eu vou ver de casa até o trabalho, ou de casa até... E é, assim, um número, né, sempre, sempre inacreditável, assim. E é aquela coisa que você não está prestando muita atenção, né? Mas sempre está ali presente. Mas o iFood hoje, você mesmo falou, né? A gente foi eleito pela 3ª vez como a marca mais amada do Brasil. A gente é uma love brand. Sim. A gente está na boca do brasileiro. Tem músicas com o iFood, né? Que foram criadas aí de uma maneira super engraçada. Mesmo a assinatura sonora, iFood, né? Também tá nas ruas. E a gente recebe... interação dessa comunidade, né? Aliás, eu fiz a festa do meu filho. Eu já vi festa do iFood, teve passado do iFood. Teve o dia do cabelo maluco, que muita gente foi de entregador do iFood, assim, sabe? Com o refrigerante, a pizza, o hambúrguer lá. E a gente curte muito essas interações, assim, super genuínas, né? Como eu falei, do brasileiro, né? É essencialmente brasileiro isso. E a gente curte muito. E não tem por que você querer impor, né, ainda mais sobre esse tipo de interação, assim, de quem está curtindo com a marca, quem está gostando da marca no seu dia a dia, né? Eu não vejo, assim, é claro que do nosso lado a gente tem esse controle maior, né? Assim, o desafio de manter uma identidade visual, uma campanha coesa, né? Em todas as pontas, até para o consumidor, né? Para o parceiro comercial, para o entregador, reconhecer essa mensagem, confiar nessa mensagem. Olha, essa é uma mensagem oficial do iFood, né? Essa é uma campanha oficial do iFood. A gente mesmo fala, né? Hoje tem muito golpe digital, muita gente mandando mensagem. Então, o push do iFood, como a gente se diz que o push do iFood é do iFood mesmo, né? Então, a gente tem esse controle do nosso lado. Então, aqui sim a gente tem essa exigência, né? De ter os guidelines, de se orientar, coerência. Então, a gente, né, busca muito isso. Mas do lado da comunidade, dos nossos fãs, assim, é muita curtição. Ver o que eles trazem e a gente até bebe dessa fonte. É isso. Muitas vezes a gente bebe dessa fonte, olhando para as ruas, o que as ruas estão falando, né? O que as ruas estão trazendo. Já aconteceu várias vezes, assim, a gente olhar, se inspirar e trazer. Isso aí é bom, deixa eu trazer aqui para dentro. Incrível. Então, eu acho que eu vejo por aí, assim. Boa. E a nossa... Bom, o André... marqueteiro que é, vocês viram, né? Vocês viram aqui, tá lindo isso daqui, ficou maravilhoso, funcionou bem. O vermelho contrastou, o vermelho do iFood. O vermelho com azul. Com o nosso luminoso aqui da Adidas, demais. Conta essa coisa da marca viva e loja e produto, as pessoas vestem e recortam e repintam. Como é que vocês abraçam a história? Como é que funciona isso? Acho que tem algumas facetas, né? Quando a gente fala de mexer no produto, né? Que você falou no final... A gente tem, inclusive, muitas lojas em que você personaliza teu produto. Isso. Você pode mexer em alguma coisa, botar um pin, mexer em qual é o cadarço, botar alguma coisa impressa na camisa. Inclusive, a gente tem um modelo de negócio que a gente vende para eventos e etc. Então, é totalmente personalizado em cima de um produto Adidas. Então, obviamente... A gente entende que aquela pessoa que está adquirindo o produto é para ela usar mesmo, do jeito que ela sentir bem usando, para ela fazer aquilo lá. Então, nesse quesito, a gente nem né, totalmente. Quando a gente fala de marca, como é que aparece? Até
contando um pouco, né? Eu sei que você perguntou do corporativo, mas a nossa vida e o corporativo vão juntos. Bom. Eu passei por algumas empresas antes, inclusive onde a gente se conheceu. Exato. E era varejo. E no varejo a coisa é mais difícil, porque você tem, uma das que eu passei, tinha centenas de milhares de funcionários. Aí o negócio você fica um pouco mais tenso. A Adidas também tem varejo. A gente tem milhares de funcionários, a gente tem centenas de lojas. E aí lá eu encontrei uma coisa muito interessante, que as pessoas amam tanto essa marca. E essa marca é tão forte que é muito difícil você ver qualquer tipo de agressão à marca. Porque as pessoas amam demais. Eu não tô falando só dos funcionários, tô falando da população. É muito difícil você ver alguém fazendo da marca, algum tipo de marca, sacanagem, mais que sacanagem com logotipo. Não tem. A galera mesmo, gosta pra caramba da Adidas. Então, é o tal do Love Brand. O fato dela ser uma Love Brand ajuda a ser muito difícil você ver por aí alguém fazendo alguma coisa ruim com a marca. Sim. E às vezes a gente encara algumas coisas que, obviamente, a gente é totalmente contra, mas que a gente também tem que olhar do lado interessante. A gente fez uma baita de uma ação agora, há poucos meses, talvez um mês, com o João. Né, que a gente fez uma jersey pro João para ele lançar o Meninos e Meninas, que era uma música muito legal, que ele estava lançando o clipe. Conta pra gente, conta. Essa ação é muito boa. É uma ação muito legal. Muito e foi uma ação que, assim, acabou em minutos, a jersey. Ali, né? Acabou tudo. E a gente lançou literalmente numa quarta ou quinta-feira e o show era sábado. A gente encarou na entrada do show falsificação. Olha que loucura. Em 2 dias. E era uma ação totalmente sigilosa. Então não é que... Foi coisa feita em 2 dias. Óbvio que a gente é contra, óbvio que tem que tirar, mas é um sinal de que o negócio deu certo. É isso. É um sinal de que o negócio... Cara, a população amou, os fãs amaram. Então, é quase que uma homenagem no final das contas, não é? Exato. Eu lembro que a gente na boa e finada.mob, a gente licenciou por um tempo aqui no Brasil para ações de marketing a franquia de Angry Birds, não é? E aí, tive a oportunidade muito bacana de conhecer um dos fundadores, tá? O cara que cuidava, inclusive, do marketing, esqueci o nome dele agora. Cuidava do marketing. E ele falou, cara, que ele percebeu que a marca tinha virado uma grande marca quando ele passou a ser o produto, os passarinhos, né, as pelúcias, serem o produto mais falsificado nos mercadinhos ali, Ásia afora e tudo mais. Ele falou, meu presidente, o founder, era co-founder, como que vocês não têm uma prática de garantir que a gente não tá perdendo bilhões, não sei o que. Ele falou, não, você não tá entendendo. Quando a gente tá falsificando mais o passarinho vermelho lá, que era o Angry, sei lá o que, do que o Mickey, cara, isso é um baita sucesso de marca, isso é uma homenagem. Óbvio, cuida, não estimula, tenta ter os canais oficiais, mas no final das contas acaba sendo a marca que caiu no gosto do povo e acaba sendo uma grande homenagem. Isso é muito interessante. Agora, tem, só pegando o que você falou aqui, né, do logo, legal para contar. A gente tem este logo, que é o logo Trefoil, que a gente fala que é o nosso original, que é o lifestyle. E nós temos as 3 barras, né? Sim. Que o seu tênis faz parte dessa linha, que é a linha de esportes, Sim. que a gente fala, né? Que é a nossa linha de sportswear, de esportiva, de performance. E a gente brinca com isso, né? A gente trabalha com isso. A gente tem camisas de futebol mais retrôs, clássicas, Sim. que o time entra em campo com esse logotipo. Porque ela brinca com a originalidade. Muito bom. A gente tem... Você está falando de um tênis de corrida moderno, de placa, de alta performance, uma maratona, ele é 3 listras. Você brinca com um tênis de corrida antigo, como esse que eu tô, que é o SL72, que remete à década de 70, ele vem com Originals. Então você joga com essa... Tem o Bob Marley dele. Foi difícil pegar esse daí. Que é Originals. Difícil pegar, viu? No drop lá. Muito legal. Então, tá lá em casa, tá numa caixa. Legal que você tem. Então, esse jogo de marca também é muito divertido que a gente faz, né? A gente vê, mas futebol com isso? Mas é só aquela camisa 3 especial daquela sensação do momento. Então, essa brincadeira é bem divertida. Agora eu vou pular um pouquinho, vamos falar o que os conecta, coisas aqui curiosas e tal, e para ouvir um pouquinho mais de vocês, sobre vocês também. Então eu vou começar mandando um abraço pro Ico. Ico trabalhou comigo, meu amigo, lá nos idos de Submarino. Vocês trabalharam juntos no Walmart. Você conhece bastante o Ico, trabalha atualmente lá no iFood, conhece a Carol, também beijo pra Carol. Vocês dois tiveram SPM também, o que é muito bacana. E tem uma casa também
Em Piracaia. Em Piracaia. Foi. Qual a chance de tudo isso acontecer? Tipo, zero. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho de vocês, de carreira, de vida. André tem uma história muito bacana também, essa coisa que ele foi para Piracaia, mudou bastante ali a vida dele. Então conta um pouquinho da história de vocês, que acho que é bacana também. Tem muita gente que assiste a gente, que é formando carreira, muito designer no final das contas, né, ou da indústria criativa. Então acho que é bom ver onde vocês chegaram já e de onde vocês vieram. Acho que a trajetória, acho que é bacana contar um pouquinho assim. Pode começar, Gil, assim. Obrigada. Bom, acho que eu fiz um caminho contrário, talvez. Eu sou do interior, eu sou de Bauru. Vim para São Paulo para fazer faculdade, para fazer a SPM, mas estou há mais tempo em São Paulo do que Bauru, né? E fiquei aqui, me encontrei aqui, hoje é minha cidade, né? Mas fiz a SPM, me formei em publicidade e propaganda, e fui me desenvolvendo em design, direção de arte. Trabalhei em agências no começo ali da carreira. Trabalhei na... Coitado. Brincadeira, gente. Adoro vocês. Hoje a gente brinca, né? Essa questão dos estagiários. A gente lembra lá o começo dos estagiários em criação, ainda em agência, né? Enfim, e de agência eu fui pro mundo das editoras, de revista, assim. Eu fui para a editora Caras, eu fiz um projeto gráfico para uma revista lá. E aí me encantei com esse universo, assim, sou apaixonada até hoje por revistas, ainda vou nas bancas, assim, é uma curtição para mim, esse papel, livro e tal, pegar ainda o analógico, eu curto muito. E fiquei 12 anos na Caras, assim, me desenvolvi mesmo em design editorial, ali na parte de liderança também de equipes, né, criativas. A Caras é muito conhecida pela revista semanal, é um sucesso, né, a revista dos famosos, mas a Caras também é uma editora e tem muitas outras revistas, né? Eu liderava ali o grupo das mensais. Mas aí comecei a ver essa necessidade. Que títulos das mensais, só pra gente ter uma meu xodó era Vida Simples, tinha Arquitetura e Construção, muito tinha legal. Placar, tinha revistas, né, revistas de decoração, a Placar. Aí tinha revistas incríveis, assim, Bons Fluidos, revistas que foram premiadas, assim, quando a gente estava lá, enfim. E que ainda continuam, né? Ainda a maior parte delas ainda continua lá com a editora. Mas aí eu comecei a sentir essa necessidade de migrar para o mundo digital, né? O mundo das revistas, assim, esse hábito começou a cair muito, né? De leitura, analógica, uma pena. Com as novas gerações. E eu também senti a necessidade de me digitalizar, assim, profissionalmente, né? E aí migrei para a Avon, também para liderar uma equipe criativa in-house, que também fazia as revistas da Avon. A revista da Avon é um case, absurdo, né? Sim, é a maior publicação do Brasil até hoje. Que loucura. A tiragem da revista, assim, era inacreditável, assim, o montante de papel que se envolvia na operação, né? Mas a gente fez a revista impressa, a revista digital, entrei no mundo das redes sociais, lá em campanhas também, né? Tinha que olhar para todo esse 360 ali na Avon. E foi onde eu me deparei mesmo com essa questão de gestão de equipe e liderança, assim, que foi algo que eu descobri ali nesse momento da Avon. Acho que na Caras, é claro que eu já fazia isso, mas acho que era de uma maneira ainda intuitiva, tal. Mas na Avon foi algo que eu fui me desenvolvendo mesmo e adorei, assim. Aí foi realmente, falei, cara, isso aqui brilhou os olhos, eu quero seguir nesse rumo. Ainda nesse caminho do digitalizar, eu saí da Avon, na época ali da pandemia, onde teve a fusão com a Natura e tal. Eu fui para uma startup. Uma startup, aí sim, eu falei assim, agora eu quero, né, realmente mudar os ares, sair de uma grande corporação, que às vezes para fazer um movimento é um Titanic, assim, né? Você virando, assim, umas operações ainda com o global, com o regional e tal. Eu falei, não, vou para uma startup. E com essa mentalidade de startup 100% digital, que nasceu no digital, e de bem-estar, né? Que foi super legal, assim, um mercado crescente, pulsante, e adorei. Fiquei lá 1 ano e meio, adorei, participei de toda a criação do portfólio lá. Você até citou o case do Relax, da bebida, né? Que a gente criou ali junto com a Ambev, né? Começou a gente em parceria com a Ambev. A Ambev acreditou na Vitamine-se como marca, como branding, né? E com potencial desse mercado. Marca, inclusive, a Vitamine-se. É um muito case legal, muito legal, né?
E aí, só que a Vitamine, se ela, curiosamente, assim, ela fez um movimento de mercado. A gente esperava que ela crescesse muito no e-commerce, no digital, e foi assim que a empresa nasceu. Mas ela começou a crescer muito no varejo físico. Muito, assim, acho que a cultura de vitamina no Brasil, né? Ela ainda é assim, eu vou na farmácia buscar, Exato. eu preciso de alguém, né? Um nutricionista sempre me indicando. E aí eu tenho dúvidas, eu preciso conhecer mais. Então, começou a crescer muito nesse varejo físico e a empresa foi muito para esse lado. E aí, então, fui pro iFood e me encontrei. Acho que juntei esses elementos da minha carreira, assim, né? De uma grande corporação, mas com agilidade e mentalidade de uma startup. Nasce digital, mas também tem um mundo físico, quer dizer, muito bacana. Exatamente. E aí, tô lá 1 ano e meio, anos de cachorro, parece que tô lá mais tempo, a gente brinca, né? Muita coisa acontecendo, né? As campanhas muito ágeis no mundo digital, é muita coisa, né? Acontecendo todo dia, equipe gigantesca entregando mais de 3 mil peças por mês. A gente entrega ainda mais hoje com automação, né? A velocidade que isso está é incrível, né? Então, tô aí nesse momento da carreira, tô como diretora criativa aí, trabalhando nessa área há 30 anos. Que demais, né? Já, e tô super feliz, sempre buscando me atualizar, estudar. Agora, quando a gente olha a questão de IA, né? Então, de 2, 3 anos para cá, também tem... Vamos falar de IA. Pois Como não vamos falar de IA? Um podcast de que não fala de IA não é podcast. Tô contando aqui, fiz esse caminho para me digitalizar, agora fazendo esse caminho para mergulhar em IA, né? Em tudo que esse novo universo traz. Mas, assim, falando da Juliana pessoal, né? Rapidinho aqui. Eu sou mãe, tenho 2 filhos, curto muito meus filhos, assim, minha cachorra, a Pompom, minha família, meu marido. Também curto super esportes, né? Eu sou faixa preta em taekwondo. Tá eu vendo? brinco que sou campeã brasileira. Parabéns, que demais isso! E depois perdi o paulista logo em seguida. Mas Mas o legal da arte marcial é exatamente isso, né? Eu fiz judo a vida inteira também, amo, e você aprende a perder muito cedo também, não é? Sim. E você começa a entender a importância de perder também para a construção, né? Exatamente. Do atleta e depois da pessoa também. Puta, arte marcial, por favor, coloque seus filhos de arte marcial. É super importante. Qualquer uma, judô, taekwondo, karatê, jiu-jitsu, pode colocar que vale a pena. Eu gosto muito, assim, nos últimos... eu tenho uma plaquinha aqui que eu quebrei a mão no taekwondo. E nos últimos meses também quebrei essa outra mão, mas foi um outro Fico imaginando em quem você quebrou, na verdade. Agora eu não tô mais no taekwondo, eu escorreguei. E aí, mas eu brinco que aí tive que ficar parada um pouco, assim, não fazer... Agora eu faço musculação só, é mais seguro, né, do que taekwondo. E tive que ficar parada. Cara, é muito ruim, né? Assim, você se sente, cara, tá faltando alguma coisa no meu dia, assim, não vejo a hora de poder voltar. E também curto, assim, como hobby, né? Além de esse olhar atento que a gente tem a tudo que é de arte, né? Exposição, cultural, show. Você falou do Emicida, tive aqui no show do Emicida no Ibirapuera, ele estava todo de Adidas, foi incrível. Eu gosto muito, assim, e gosto também de levar meus filhos, né, em exposições, em eventos. A gente tem rodinha no pé. Mas eu gosto muito de séries. Eu curto séries, então vamos já abrir o momento das dicas, então. Dá uma dica de série atual que você está assistindo, que você tá Eu tô assistindo 3 atuais, hein? Porque eles vão soltando aqueles episódios uma vez por semana. Ai, que ansiedade. Eu fico extremamente frustrada em relação a isso. Muita ansiedade. Tô assistindo a segunda temporada de Ruptura, que, né, incrível. Que, aliás, desbancou até de laço do futebol, né? Como a série mais assistida na história da Apple. Incrível, já é a Ruptura, né? Que é incrível. É sensacional. Tô assistindo também a The White Lotus, a terceira... Segundo episódio, essa temporada, segundo episódio, e Paradise, acho. Essa eu não conheço, não. É uma bem incrível também, tá no Disney Plus, e com um dos atores do This Is Us lá, ele é segurança do presidente dos Estados Unidos, e eles estão num ambiente, não vou contar não, olha muito. Spoiler, olha tudo. Mas eles estão num ambiente super protegido, que eles tiveram que migrar, porque teve um super meteoro, um hecatombe, eles tiveram que migrar e vão acontecendo coisas aí. Mas ótimo, temos aí 3 dicas excelentes da Ju. Muito bom, uma maravilha. curtição.
Demais, obrigado, viu? Obrigada a você. Conta de você um pouquinho pra gente, André, então. Vou só começar dizendo que faço questão, por favor, de enviar para você um dos nossos taekwondo, que é um dos nossos Obrigada! de original, que é baseado na Que sapatilha legal, de taekwondo, obrigado. nova coleção, tá? Daqui a Incrível. pouco. Tem o Depois Confirmed. Fala do Confirmed também depois, dos sneakers, que é muito bacana, porque eles vão lançar um taekwondo todo malhadinho também daqui a pouco, que esse é lindo também. Daqui a pouco. Já tô de Eu olho. não posso dar spoiler. Ah, mas é que tá lá no Confirmed, Sim, tá lá no aplicativo. Exato, pô. já vou. Tá bom, daqui a pouco eu aí, falo tá do. vendo? Foi lá que você olhou Lá que eu- do os Bob Marley. drops, Eu já tô os vendo drops onde é que todo você ali. fica olhando os drops, Todo tá bom? dia. Você tá bem, você é viciado, tô Só um vendo. pouquinho. Bom, eu tenho a minha carreira um pouco menos linear, apesar de que você também trocou de mercado, né? Sou pai do Igor e da Frida. Igor fez aniversário ontem, ele Parabéns, vai assistir isso, então o filho é 11 parabéns. anos. Maravilha. E minha pequena faz agora 9 no carnaval. Eles são pertinho um do outro, casado. E eu, comecei a carreira também entre 5 e 25 anos atrás. Aquele pequeno... a gente. E eu sempre fui corporativo, na verdade. Sim. Assim. Comecei na Unilever, depois da Unilever trabalhei na BR Malls, trabalhei no Pão de Açúcar, trabalhei no Walmart, trabalhei na Saint-Gobain. E chegou um determinado momento que foi, a gente estava calculando agora, 6 anos atrás mais ou menos, a gente decidiu em família que a gente ia dar um break, que a gente ia tentar um novo caminho. Eu sempre fui das artes marciais também, a vida inteira. Fiz muitos anos de jiu-jitsu, muitos anos de Krav Maga, primeira turma de São Paulo. E um pouco antes do meu filho nascer, portanto há 11, quase 12 anos, eu migrei para o yoga. Nossa. Graças a Catherine, a minha esposa. E nunca mais saí do yoga. Nunca mais pisei num tatame. Usado isso, eu troquei o mat pelo tatame, o tatame pelo mat. E aí, bom, enfim, essa busca do equilíbrio e tudo, a gente decidiu fazer realmente foi uma ruptura, porque a gente vendeu o nosso apartamento aqui em São Paulo, tirou as crianças da escola aqui, matriculou as crianças da escola lá no interior, onde a gente tinha uma chácara recém-adquirida, e migramos para lá. Fui fazer um sabático em Piracaia, numa chácara bem no meio do mato mesmo, onde eu fiquei por 1 ano e alguns meses em sabático. Você tava brincando, né? Eu fiz o sabático como real, sabático de verdade. De verdade. Eu parei completamente. Tudo que eu fiz de entrar no computador foi fazer curso de plantio... Cultivar, né? Você viu, agroflorestal. exatamente. Porque, não, mas assim, saí das redes sociais, e foi justamente, pegou o período da pandemia. Então foi um momento em que o mundo estava muito plugado. Sim. E eu estava propositadamente muito fora disso. E foi incrível. Me aproximei muito dos esportes, aí outros esportes, então me apaixonei pela montanha. Mountain bike, trail run, muito assim. E principalmente pela natureza. Foi uma coisa que, obviamente, eu já gostava, tinha sido escoteiro quando moleque, mas não tinha ainda tido esse contato de aprender com o tempo da natureza. Como é que demora as coisas para nascer, né? E você falou Achei que a gente ia passar o podcast sem falar de IA. A gente vai ter que falar, não tem jeito. Mas essa coisa, né, de como é que você, nesse mundo tão rápido e onde é cada vez mais acelerado, hoje a gente tem respostas em segundos de coisas que a gente demorava tanto para conseguir adquirir algum tipo de resposta, mas a natureza está dando seu tempo, né? Sim. A natureza não, uma árvore não vai nascer tão mais rápido. Não. E se você entupir de agrotóxico, que infelizmente é muito o que acontece, ela vai crescer mais rápido, mas no final das contas ela não está melhor. Então, tudo isso foi o que grande aprendizado do sabático. Mas depois do sabático era hora de voltar. E eu semi-voltei, porque continuamos lá como família. Eu moro lá, eu não moro aqui. Que maravilha. Aqui estamos em São Paulo, no caso. São Paulo, é verdade. São Paulo, capital Vila Madalena, estamos aqui. Mas a Adidas, e não é a primeira empresa, antes ficava em São Paulo, a Adidas hoje está em Alphaville, que é Barueri aqui perto de São Paulo. Mas eu vou e volto. E dá. Não Funciona. É fácil, mas dá. É um trade-off, numa boa linguagem marqueteira de dizer. Total. Que você tem que fazer do que vai e não vai. E aí você olha para a saúde dos meus filhos, para a saúde da minha família, para o que eles aprendem, para minha saúde mesmo. Tem que acordar cedo, o meu esporte é às 4:30 da manhã. Uau. Mas sou eu e os passarinhos, sou eu o nascer do sol, uma coisa que não tem por aqui mais, infelizmente.
E é isso, vai dormir cedo. Eu não sou muito das séries, porque eu não tenho tempo para ver série, então eu cuido da natureza e eu durmo cedo. É o trade-off. Mas poxa. Mas é isso. E aí, nesse caminhar, voltei para o mercado, passei pelo grupo da PSP, de drogarias. E na minha busca, até por essa mudança durante o meu período sabático, de entender mais, me aproximar mais da minha essência, mais do que realmente eu tenho como propósito e valores, o esporte foi algo que realmente na minha vida me transformou. Eu sempre fui alguém que fiz, mas nesta fase do sabático, realmente transformou a minha vida o fato de acordar muito cedo, de fazer mais esporte, de dedicar um tempo, que eu tinha mais tempo naquele momento, mas para fazer o esporte mesmo. E o meu esporte, né? Cada um tem o seu tempo. Eu fazia muito yoga, eu gostava muito de pedalar, sem a coisa, no meu caso, da competição. Né? Ou da muita performático, né? Atividade. Era a minha atividade e eu perdi muitos quilos, eu perdi quase 20 quilos, eu mudei minha alimentação, eu mudei muito a minha rotina, me sinto muito melhor. E aí eu, nesse caminhar, falei, porra, eu acho que eu queria me aproximar mais dessa essência. E aí foi cavocando e achando o caminho até chegar na Adidas. Então foi assim que eu cheguei na Adidas e que, como eu falei antes, é uma empresa. Nós vendemos produtos, mas realmente o propósito é esse. E é muito interessante, eu sempre gosto de contar isso, porque eu passei por muitas empresas, como esse propósito é vivido. Então, assim, não existe uma pressão, uma obrigação, mas, assim, todos os eventos que nós tivemos, eu estava contando, semana passada, estava num evento latino-americano em Lima. Tem na agenda oficial do evento tempo de esporte. E não é às 4 da manhã, que é o meu horário. É no meio do dia. Tem horário para fazer esporte. Porque faz parte da cultura. E se a gente acredita que o esporte transforma a vida, você não pode se enfiar numa sala e ficar numa sala o dia inteiro. Então tem tempo em todos os eventos oficialmente para fazer esporte. Você não quer? Beleza. Mas você quer? Tem o escritório da Adidas, o headquarter que a gente tem em Herzog, que fica na Alemanha. Cara, tem todos os esportes que você puder imaginar no mundo. Tem tatame, tem mats para fazer yoga, tem box de crossfit, tem piscina, tem quadra de todos os esportes que você quiser. E você vai para lá e as pessoas estão usando qualquer horário do dia. Que demais. E não é, olha, ele tá... Não, é esporte. Não, mas ele não tá em reunião, ele tava e vai estar de novo. Mas agora ele tá no momento de fazer o esporte dele. Então isso é muito interessante, isso de como você faz uma cultura fazer parte de um dia. Para mim que gosta é uma cultura boa, por isso que também fica mais fácil. Eu imagino que seja para todo mundo que tá lá, mas é o viver a cultura de verdade, né? Sem uma pressão, sem um exagero. Então, foi assim que eu cheguei aqui e eu acho que o que eu aprendi ao longo desse caminho, assim, nem tudo ou a maioria não vai ser fácil, mas assim, dá para fazer tudo o que você quer. Dá. No bom sentido, e eu não quero ser naive, falamos de diversidade no começo. Porra, não é fácil, o Brasil não é fácil, tem gente que sofre mais, tem gente que está em situação muito menos vantajosa do que hétero, cis, normativo, de uma classe social mais alta, branco, que nasceu em São Paulo. Mas assim, cara, dá para galgar, dá para buscar, não tô... De novo, não é fácil. Eu não falo, puta, eu queria tanto fazer isso que você fez. Não, porque você queria tanto, porque não faz. Eu acho que tem uma coisa bacana, que eu tô mais perto dos dois do que você do outro lado. Os olhos dos dois brilharam demais contando essas histórias da chegada. A trajetória é muito legal, mas vocês dois chegaram em lugares que vocês estão muito bem, assim. Dá para perceber muito tranquilamente a felicidade de chegar nesse lugar, não é? E dá para ser feliz no trabalho, assim, utópico talvez, mas, cara, a gente passa, sei lá, 70% da vida útil no trabalho. No trabalho, certo? Cara, se não tá legal, que merda de vida que você tá vivendo, não vai ficar reclamando, assim? né? Óbvio que, puta, oportunidade é complexo, não dá, nem todo mundo tem escolha, mesmo. Mas entendo pequenos pedaços e pequenas opções de escolha, acho que dá pra gente acreditar que é possível chegar nesse brilho no olho de vocês e convergir para as coisas que vocês acreditam também. Tem um pouco disso, não é? Então, para o jovem designer, principalmente que estão ouvindo aqui, dá para perseguir, não é rápido, não é? Às vezes a rapidez a gente confunde com pressa, não é? Então, não é pra ser apressado é uma coisa, ser rápido é outra. Então dá para ter uma agilidade sem ser apressado, tem que tomar um pouco de cuidado. Mas dá para chegar, assim, acho que é muito bacana vocês na fase de vida que vocês estão, assim, com essa leveza, né, contando as coisas. Tem uma frase legal que fala que a diferença entre um sonho e um objetivo é que o objetivo tem um deadline.
é muito importante sonhar também. É muito importante. Porque senão a gente vive muito correndo atrás de deadline e esquece que tem sonhos que a gente tem que ter que não necessariamente você sabe exatamente quando você vai realizar, mas mantenha-se sonhando. É sensacional. Mas a gente vai ter que falar agora de uma coisa não sonhadora, que é IA. Porque a gente vai ter que fechar o nosso podcast falando da bendita da IA, certo? E das IA generativas. E acho que um pouco de ouvir já deu para sacar que vai ter um pouco de perspectiva assim do que a iFood está fazendo. E você falou lá no comecinho, né, das decisões data-driven, que são super importantes. Tem que ter, obviamente, né, esse pulso, esse entendimento, esse cheiro e gosto de Brasil e de gente, não é? A intuição é super importante, mas um monte de decisão que você deve tomar ali, pensando desde o produto digital até decisões de campanha, passam ali para o olhar estruturado de dados e como que as IAs podem apoiar vocês. Sim. Acho que é a mesma coisa aqui, quer dizer, não só para as campanhas, né, que vocês fazem, mas também, imagino, para processos, decisões internas, como é que está sendo usado ali. Queria ver um pouquinho de cada um de vocês e uma perspectiva aí também, mais ou menos, talvez. Eu sou um pouco mais cético, então não vou nem abrir a minha boca para falar. Mas queria terminar aqui com essa história de IA e depois a gente... Não vai terminar com IA, não, peraí. A gente vai falar de IA, depois a gente termina com as dicas. A Ju já deu umas dicas aqui, mas eu quero dicas suas também. Mas conta um pouquinho como está o uso de IA lá no iFood, de uma maneira geral, na tua área também, que eu acho que é bacana, porque no final do dia tem um embate fundamental, né, da IA e a criatividade. A gente lá criou um olhar que a gente chama de VAP, né, que é buscar, sim, velocidade, mas também assertividade e muitas vezes profundidade. Então não é só acelerar as coisas, talvez seja um pouco mais assertivo, talvez seja um pouco mais profundo, com o mesmo tempo, né? Não preciso fazer aqui, eu fazia uma semana e um dia, posso fazer durante uma semana, mas um pouquinho mais profundo, um pouquinho mais assertivo e tal. Então a gente vai nesse tripé aí de velocidade, assertividade e profundidade. Como é que vocês estão encarando lá no iFood e depois falar um pouquinho de Adidas também? Léo, primeiro de tudo, eu acho muito legal esse movimento que vem acontecendo com IA e a gente está vivendo isso no presente, né? Assim, bom, eu não sou nativa digital, eu já acompanhei a chegada da internet, né? O que isso trouxe, assim. Então, eu também consigo ter esse olhar, assim, calma, vai ficar tudo bem, a gente, né? Vamos também ver com... Tem muita gente que, né? Não, vai roubar nossos empregos e tal. Fala assim, não, calma, vamos ver com bons olhos, entender também o que isso traz de bom, né? Profissionalmente, pessoalmente e tal. Então, já tenho esse olhar, assim, meio que embasbacado, né, de admiração, de ver tudo o que está acontecendo com essas descobertas e a velocidade com que as coisas estão acontecendo, né? Cada dia aparecem, você acha que está entendendo? Não, amanhã já surgiram 70 mil novas ferramentas que derrubaram as anteriores, né? E você querendo se atualizar ali. O iFood, falando do iFood, o iFood é uma empresa de tecnologia. Sim. É uma solução tecnológica, né, que conecta stakeholders, que conecta essas, né, e como uma empresa de tecnologia, a gente respira tecnologia. Então, o iFood, apesar da gente estar falando e aplicando nos nossos dias mais abertamente desde 2 anos atrás, ali, né, com o ChatGPT e tal, o iFood já vem trabalhando com IA há mais de 5 anos. Sim. A gente tem mais de 150 modelos proprietários de IA aplicados no iFood e querendo crescer, né? E, assim, olhando para cima. Então, quando você falou de análise de dados especificamente, eu acho que também, quando a gente olha lá atrás, um dos desafios da empresa era ter acesso aos dados, né? Todo mundo queria ter acesso aos dados para facilitar a tomada de decisão. Aí as empresas tinham os dados e não sabiam o que fazer com eles. Ficava ali um monte de dashboard sem saber interpretar aquilo, né? Tá, mas como eu conecto isso com a minha meta, com o meu objetivo e tomo as melhores decisões, tenho os melhores insights ali. E hoje a quantidade de dados, né? A gente fala do data lake ali do iFood, que a gente tem acesso na nossa operação, dia a dia, gente. Ainda mais com IME ali, inteligência, olhando o mercado, trazendo tal, e fazer esse cruzamento, essa interpretação, ainda para cada um dos objetivos, né? É uma das coisas que tem ajudado muito no dia a dia, né? Fazer esse pique aqui, né? Essa edição ali dos dados e trazer já mais editado ali para o que interessa. Então, acho que é o essencial hoje para o iFood tem sido isso. Quando a gente olha para a criatividade, especificamente para a nossa equipe, então, desde então, acho que a gente, mais do que a gente se colocar
na discussão ética, que sempre acontece, mas eu vi muitas empresas, muitas marcas ficarem dentro dessa discussão ética e não avançarem, né? Ficarem muito ali. A gente foi testando, a gente foi tentando, tendo acesso. Isso é muito legal do iFood também, que eu faço questão de enaltecer. Também vejo muitas empresas ainda com a burocracia de dar acesso às ferramentas, de contratar e tal. Não, a gente vai atrás de tudo que é gratuito, claro, mas também, assim, tem que ter algum acesso, tem que pagar, tem que testar. O iFood vai, né, e super colabora com essa intenção. Então, a gente vem testando ali inúmeras ferramentas, desde então, para fazer shooting, para criação de imagens, né, acho que foi o primeiro ali, para a parte de texto. Hoje, a gente tem uma ferramenta proprietária do iFood, que é como se fosse o ChatGPT, que é o Tocan. Então, para texto, a nossa ferramenta do dia a dia, assim, para pesquisas, para dados, o Tocan, a gente estimula muito o uso. Teve até Olimpíadas do Tocan lá, das áreas que mais usavam o Tocan. Mas eu poderia citar aqui 10, 15 ferramentas ali que estão no nosso dia a dia. Sem contar os softwares que a gente já usa, né, para editoração, para criação, que também estão desenvolvendo os seus plugins, as suas soluções, né? E que também no dia a dia a gente tem que se adaptar. Então, traz muito essa coisa da automação. Sim. O que a gente acha que a gente já teve de muito ganho nisso, né? Como eu te falei, são mais de 3.000 peças ali sendo desdobradas no dia a dia. Tem um trabalho braçal de pegar uma peça vertical, transformar em horizontal, animar a peça, e não sei o quê. E que é um trabalho braçal que talvez não acrescente muito no olhar, né? No criativo e tal. Muitas pessoas até falam assim, pô, eu gostaria de fazer um KV, gostaria de entrar nessa etapa inicial e não ficar só com o desdobramento. Né? Então, essa parte mais braçal do desdobramento, a gente consegue com mais agilidade entregar com mais agilidade e ainda um maior número, fazer testes AB, fazer, né, coisas que talvez a gente não conseguia antes. Já para esse lado inicial, que exige mais da criatividade, existe um olhar mais aprofundado, a gente ganha tempo, a gente ganha essa profundidade, a gente consegue trabalhar mais aqui, né? Então, eu acho que é esse o ganho. Assim, onde liberta mais o tempo para onde a gente pode e precisa usar um pouco mais a lógica criativa humana, né? Isso é muito bacana. Sim, exatamente. Que demais. Muito bom. É uma empresa de IA, né? A tecnologia respirando IA. Respira IA, total. Bom, e você, André, conta pra gente como é que tá lá. Não seja cético, cara. Não! Esse negócio vai mudar tudo. Não vai mudar. Não é que eu sou cético, eu sou preocupado. Não, tudo bem. Atento, exatamente. É muito o que a Ju falou, né? No nosso caso, não tem esse desdobramento nessa parte da massividade, vamos dizer assim, mas tudo que a gente faz hoje tem IA. Né? Tudo. É importante até dizer, tinha um vídeo circulando, até que tava legal, de um vídeo, uma campanha da Adidas na Ásia feita inteiramente por IA. Eu vi. Não é verdadeiro. Não é real. Não é real. Nós não fizemos. Oficial. Vocês não fizeram oficial. Não é real, é uma boa. Não é feito pela Adidas. Nós não fizemos nenhuma campanha ainda inteiramente por IA. Nós não partimos para isso ainda. A gente está usando muito mais IA na inteligência do dia a dia, né? Perfeito. Desde ata de reunião, você grava a reunião e sai a ata feita, até entendimento de dados de clientes, muito dado de tendência, entendimento de design de produto, né? O que foi, como da tendência veio da onde está indo, o que a gente está observando. É a tal da análise de dados em que você faz ela de uma forma muito mais profunda e muito mais gigantesca. Com esteroides, exato. E de uma maneira em que humanamente seria impossível mais do que qualquer coisa. Então, esse é o uso maior do que a gente está fazendo o tempo todo. Mas para campanhas e tudo, a gente ainda não partiu para esse uso. E, de novo, não é por ceticismo, não. É por uma opção, por uma decisão, pelo caminho que a gente está tomando. Não tem nenhuma... Não faremos. Nenhum tipo de discussão. Porque a gente optou nesse momento por não ir para esse caminho. Boa, maravilha. Bom, sabe como é que é, né? Eu sempre falo que vão ser tipo 40 minutos, 45. A turma aqui, coitada da André, os assessores já não aguentam mais esse blá blá blá. Mas sempre estoura um pouquinho. A gente já estourou bem aqui, mais de 1 hora, mas tá tranquilo, foi excelente. Nem muito parece bom, que muito passou, legal. Né? Então, para fechar, sua dica. Pode ser uma série, pode ser um livro, pode ser uma... Você falou algumas frases muito legais aqui, são muito bacanas. E se quiser dar mais uma dica além das séries também, eu vou ficar super à vontade para fechar aí com vocês. Então, por favor.
A minha dica é sempre a mais extrema, mas é de, cara, take your time. É necessário o tempo livre para tudo que a gente falou aqui, para criar, para poder pensar em inovação, para poder... Então, se você perguntou, né? Se a pessoa pudesse na segunda-feira, qual que seria a dica? A minha dica seria, acorda meia hora antes do que estava acordando e toma essa meia hora para não fazer nada. Essa é pro Tarifa. Nosso amigo vai estar aqui com a gente no programa, CEO da Vitati lá da RD, que ele pediu para eu incluir aqui no programa essa dica de o que a gente leva amanhã pro escritório. Foi incrível isso. Porque... Meia hora antes, acorda meia hora antes. E acredita que essa meia hora antes, você vai levar pro escritório depois muita coisa. Pô, excelente. Muito bom. E você, Ju? Fecha aí. Uma coisa que eu tenho buscado praticar, né? E eu acho muito especial hoje em dia você ter e você também dar isso, né? A gente fala que o recurso tempo é muito valioso, né? Das nossas vidas, ele falou em acordar mais cedo para você ter esse tempo para você, né? Para você respirar e não fazer nada e ter esse... Eu acho que hoje em dia também que a gente é muito multitarefa, né? Ter acesso a tanta informação e tal. Você dá para alguém a escutativa, a sua escutativa, se prestar atenção no que essa pessoa está falando, ou você entrar numa reunião e, de fato, entrar naquela reunião. Você falou, né? Essa dica, né? Do trabalho, né? Do dia a dia. Eu acho muito especial. Assim, eu vejo ainda muitas pessoas que entram em reuniões, né? Em outra cabeça, em outro lugar, lugares, no celular, fazendo 1000 outras tarefas. É lógico que a gente vive ali no Slack, no WhatsApp, chega uma mensagem, às vezes tem que responder, mas você fazer essas escolhas, assim, né? Mesmo, senão por que você acho que tem que encontrar esse propósito? Você tem uma agenda inteira de reuniões e você tem que estar lá, esteja, né? Esteja presente. Então, eu busco isso no dia a dia com os meus filhos, no dia, se eu tô aqui, né? Tô aqui, busquei deixar o celular lá, estou aqui, quis conversar com o Léo, conhecer mais o Léo profundamente, né? O André, escutar, estar presente. Poderia estar olhando aqui o celular, com o computador ligado em outra coisa, né? Preocupado, não. Mas aí quero estar aqui presente, assim como no trabalho ou no lazer, você se dá esse tempo, assim, é bem importante. Acho que é um privilégio também. Maravilha. Então, audiência, pratique esportes. Né? Pratique esportes, artes marciais, isso é super importante. Se dê um tempo, e um tempo bom para uma horinha, ouve de novo, porque o que eles trouxeram de vida foi muito legal, até mais legal do que a história corporativa. Tem muita coisa muito bacana, mas ouve o que eles falaram sobre eles. Assim, acho que isso é muito mais bacana, tá bom? Obrigado pela audiência. Esse é o primeiro programa da temporada 2025. Legal. Olha só que sucesso, hein? Estúdio Obrigado novo, temporada nova. Foi muito bacana. Obrigado demais por vocês estarem aqui. Super obrigada. Aquele beijo para todo mundo em casa. Valeu, abraço. Tchau, tchau.